Amém, queridos? Antes de mais nada, eu quero dizer que hoje é aniversário do nosso irmão Lucas Sandes, tá? Cadê ele? Ah, tá lá. Tá lá. Eu estava procurando lá no multimídia. Aniversário do nosso irmão. Eu falei hoje em publicar no canal de edificações. Então, dê um abraço no final do culto, dê um abraço e cumprimente o nosso irmão, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meu querido. Deus tem falado assim ao meu coração, tem me mostrado situações difíceis. E nós estamos vivendo, na verdade, dias muito difíceis, né? Nós vemos em todos os povos, em todos os países, crises de todos os tipos. Crises na economia, crises na família, crises na sociedade, crise nos nossos lares, crises na igreja, né? Estamos vivendo dias difíceis. Mas, olhando a história, quando nós observamos a história, nós vamos ver que cada mudança de século, cada período da história, mudam muitas coisas. Nós vivemos alguns anos atrás o período da era industrial, né? 1950, 55. Tivemos também um período de grande desenvolvimento nas vias ferroviárias. Depois tivemos período de grandes desenvolvimentos nas rodovias, né? E hoje nós vemos que há muitos caos nesses lugares. Hoje nós vivemos uma crise com falta de trabalho, porque muitas indústrias já não estão mais aqui. Muitas indústrias faliram, muitas indústrias mudaram de lugar, saíram de São Paulo, e a grande concentração que está em São Paulo, Rio, Minas Gerais, está com muita dificuldade de emprego. Então, em todas essas dificuldades, Deus me mostrou assim ao longo da história, que são momentos de mudanças, momentos de transições, momentos difíceis que podem ser mudados. E eu quero dizer para você que Felipe chamou as pessoas que estavam sem esperança. E o tema da minha mensagem nessa noite é trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então, que a palavra de Deus, ela possa encher o teu coração e trazer esperança para você. Quando você passar por momentos difíceis, quando você estiver, se você estiver passando por crises, sejam de qualquer tipo que eu comentei, saiba que a palavra de Deus, ela tem uma esperança para você. Amém? E eu quero te mostrar agora na Bíblia um povo que estava também numa dificuldade muito grande. Quero te convidar a abrir no livro de Êxodo, capítulo número 1. Nós vamos discorrer alguns temas e eu quero estar lendo a palavra. Para que a gente possa, para que possamos nos atentar naquilo que Deus fala conosco. Bem, vocês sabem que o povo hebreu foi para o Egito, Deus levantou um homem, José, né? E José faleceu, perdeu todos os privilégios que eles tinham ali, e o povo se multiplicou. E eu quero ler com você, no capítulo 1, no versículo 5. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó, foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo uma guerra,
ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades, celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura cerviz, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai eterno, nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Que ela venha penetrar agora em nossos corações, discernindo pensamentos e intenções, ó Deus, e venha trazer-nos a luz para compreendermos e vivermos de fato a Tua palavra, com amor, alegria e esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então o povo se multiplicou e no meio do caos, Deus faz nascer um homem. No meio desse caos, no meio da perseguição, Deus traz à vida Moisés. E Moisés foi levantado como grande libertador. Depois de 40 anos, Moisés já adulto, teve que fugir. Os irmãos já conhecem a história. Teve que fugir do Egito, porque foi perseguido por matar um homem. E ele passou 40 anos numa outra cidade. E depois de 40 anos, já aos 80 anos, o Senhor levanta Moisés para trazer a redenção ao povo de Israel. E depois de muitas brigas, muitos vai e vens, Moisés e Arão conversando com o Faraó, pedindo para que o povo fosse liberto, e Deus não permitiu que aquele povo fosse liberto, porque ele queria executar o juízo dos deuses do Egito ali através de Moisés. E então, no capítulo 12 do livro de Êxodo, nós vemos, então, a marca desse dia que nós estamos vivendo hoje, a Páscoa, a instituição da Páscoa. Capítulo 12 de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comerei do animal nada nem cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
O sangue vos será por sinal nas casas em que a estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento de vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirarei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Até aqui. Queridos, então, nós vemos a instituição da Páscoa. Nós hoje celebramos a Páscoa. Mas, na verdade, a verdadeira Páscoa é essa que nós vemos aqui em Êxodo 12. E também nos evangelhos. Porque Jesus, ele comeu a Páscoa antes de ser sacrificado, antes de ser crucificado. Páscoa, na verdade, significa passagem, né? Por que passagem? Porque o anjo do Senhor, o Senhor, passou pelo Egito e feriu todos os primogênitos. Por essa razão, os israelitas deveriam consagrar, tanto homens como animais, os primogênitos, né? Como estatuto, ficou uma ordenança para os israelitas separarem o primogênito, porque naquela noite o Senhor executou o juízo sobre todos os primogênitos de Faraó e toda a terra se encheu de corpos mortos. Foi terrível. E foi dessa forma que o povo saiu de Israel, né? Então a Páscoa é um memorial, né? Nós celebramos a Páscoa, tem uma diferença aqui da Páscoa judaica, do calendário judaico, na verdade, com o calendário romano. Nós cristãos comemoramos a Páscoa no domingo, mas na verdade, se fôssemos observar as Escrituras, a Páscoa para nós seria na Sexta-feira Santa, porque foi na sexta-feira que o Senhor Jesus foi crucificado. E ele ressuscitou no domingo. Então, o calendário romano estabeleceu-se que a Páscoa é no domingo. Mas, na verdade, de acordo com o calendário judeu, a Páscoa seria equivalente para nós à Sexta-feira Santa. Amém? Os irmãos entenderam isso? Hoje, então, nós comemoramos a ressurreição de Cristo, tá? Como a Páscoa. Mas lembrando que a Páscoa, na verdade, é a morte, né? Foi realizado a morte do Senhor. A Bíblia, ela é um livro espiritual e ela também é um livro que contém muitos simbolismos, né? Então, o Cordeiro sem defeito, ele apontava para Cristo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro de Deus sem mancha, né? Sem pecado. Ele não cometeu nenhum pecado para morrer na cruz. Mas ele se fez pecador por nós, né? Então, a Páscoa, ela deveria, né? Ela é comemorada pelos israelitas como um estatuto perpétuo. É um rito, é uma solenidade, né? O cordeiro seria, vejam só, enquanto os israelitas mataram o cordeiro e se alimentavam do cordeiro, né? O Senhor estava se preparando para matar todos os primogênitos do Egito.
Então, o sangue passado ali nos portais, nas portas, nos umbrais, nas vergas da porta, ele traria o que para o povo? Traria livramento, porque onde o sangue estava, o anjo da morte não entrava, o Senhor não matava ninguém ali. Mas onde não houvesse o sangue, então o Senhor ali entrava e matava os primogênitos. Então, enquanto eles comiam a carne do cordeiro, do primogênito que foi morto, ali dentro das casas, o primogênito dos egípcios estava morrendo. Enquanto o sangue nos umbrais, nas portas, trazia redenção, trazia salvação. Onde não havia o sangue, havia então a morte, o juízo de Deus. A carne deveria ser comida com ervas amargas, né? Para lembrar o quê? Lembrar a servidão, lembrar a escravidão que o povo passou ali no Egito, né? Porque vamos analisar aqui um pouco. Se a nossa vida é difícil, sem emprego, ou com um emprego que não nos sustenta o suficiente, não é suficiente para o nosso sustento, imagina a escravidão. Como é difícil a escravidão, né? E o povo estava assim, escravo. Mas, ao mesmo tempo que o povo estava ali escravo, né? Nós vemos o Egito, eu falei que a Bíblia também é um livro de simbolismos. O Egito representa para nós, tudo que aconteceu ali, ela nos arremete para o Novo Testamento e traz para a nossa vida. Porque o Egito simboliza o que para nós, cristãos? Simboliza o mundo, né? Por que o mundo? Porque o mundo nos escraviza, o sistema nos escraviza, não é assim? Nós estamos escravizados, não somos escravos, mas estamos escravizados, né? Fomos escravizados. O pecado é a escravidão. E quem é que mantém as pessoas escravas? É o diabo, né? Então ali, o Egito simbolizando o mundo, aqui para nós, nos nossos dias, a escravidão, o pecado, né? E aquele que nos escraviza, o diabo. Mas nós fomos libertos, aleluia! Nós fomos libertos por Cristo que morreu por nós. Então, tudo isso é um simbolismo daquilo que viria a acontecer. O Cordeiro sem mancha, sem pecado, foi crucificado no meu e no seu lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos tirou do pecado, nos livrou do império das trevas e nos trouxe agora para um lugar seguro, né? Para a presença de Deus. Os pães asmos eles eram sem fermento, né? Em primeiro lugar, porque não haveria tempo de fermentar o pão. Eles iam ter que sair rápido. Eles tinham que estar vestidos, sandália na mão, sandália nos pés, cajado na mão, prontos para sair. Porque a hora que o Egito visse todas aquelas mortes, eles seriam expulsos rapidamente. Então, eles tinham que comer às pressas, os pães não poderiam ser fermentados, eles iam ter que comer pão sem fermento, e junto com o cordeiro, deveriam comer as ervas amargas, né? E tudo isso arremete para a nossa vida espiritual. Nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor Jesus se revelou para nós, através das Escrituras, através da palavra. E eu disse, Deus, um dia, eu estava falando da história, Deus levantou José para salvar o povo hebreu. Depois o povo estava escravo, Deus levanta Moisés para salvar o povo. Nós estávamos perdidos, Deus levantou a Cristo,
fez nascer o Cristo no meio do caos, quando o povo estava escravizado novamente pelos romanos. Os israelitas estavam ali, querendo libertação, querendo um novo rei, querendo mudar a história. E aí então veio Jesus, nasce Jesus, no meio do caos. Deus faz nascer algo bom, aleluia, na sua vida e na minha vida. Deus faz nascer algo bom, glórias ao Senhor. Então não perca a esperança. E é por isso que Deus me deu essa mensagem, trazendo à sua memória aquilo que nos dá esperança. Jesus é a nossa esperança. Ele morreu no meu lugar e como o pastor disse aqui, o sacrifício que nós fazemos pode parecer muito grande, mas você jamais sofrerá a morte que Cristo morreu, a morte de cruz, escravos sendo cravados na sua mão, os seus pés cravados ali na cruz, pregos sendo pregados. Ele morreu por mim, por amor, por mim e por você. Então nós não podemos esquecer disso, porque Ele, por causa do seu sacrifício, do seu grande amor, Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para um alto refúgio, aleluia. E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e o adorar, por causa do sacrifício de um homem. Então eu quero dizer para você que se você está passando um momento difícil, Deus vai levantar alguém, Deus vai levantar um homem, Deus vai levantar uma mulher, Deus vai levantar algo, Deus vai mudar a situação, porque no meio do caos, Deus faz milagres, aleluia! A irmã Cláudia estava dizendo, se você está passando por lutas, se você está passando por tribulações, glorifique ao Senhor, adore ao Senhor, porque no meio da adoração, o Senhor suscitará a tua vitória. Glórias ao Senhor. Aleluias. Trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Efésios 2, do 1 ao 3. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, mas nós fomos alcançados. E agora, esse príncipe da potestade, o príncipe que opera nos filhos da desobediência, mantém as pessoas presas. E a igreja tem o dever de orar pelas almas que estão lá fora, pelas almas perdidas. E nós precisamos dizer, como um profeta disse, Senhor, dá-me almas, Senhor, dá-me almas. Porque o diabo está escravizando homens e mulheres, crianças, ele não tem dó. Ele não tem piedade, ele não tem amor nenhum, mas o Senhor derramou o amor dele em nossos corações. E por amor a Cristo, nós precisamos orar pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, por esse mundo que está perdido. É triste, é muito triste ver as pessoas sendo escravas. E hoje elas não são mais escravas só das drogas, só da cocaína, do crack. Elas são escravas dos jogos que tem ali no computador. O inimigo age dentro da nossa casa. Ele está prendendo, ele está escravizando as pessoas nas redes sociais. E nós precisamos orar, A minha filha participou semana passada de um curso de um psiquiatra, eu já comentei sobre ele, Dr. Ítalo, não me lembro agora o sobrenome dele, Dr. Ítalo. E ele estava falando nessa palestra o que acontece com as crianças e com os jovens que estão ali no jogo o tempo todo. Ali no jogo, eles vão passando as fases, né? Cada jogo tem uma fase. E aí, então, à medida que eles vão passando as fases, a adrenalina vai subindo. A dopamina no organismo dele, eu não vou entrar aqui no mérito da química, não, tá? A dopamina, que é um hormônio importante para o organismo, depois o Lucas pode esclarecer melhor, né, Lucas? A dopamina, que é um hormônio importante para o nosso corpo, para nos dar energia, essa dopamina, pastor, ela vai subindo, ela vai aumentando. E à medida que ela aumenta, a dopamina normal vai diminuindo. Quando ele termina o jogo,
ele perdeu, ele está muito feliz, ele está eufórico, porque ele conseguiu atingir a última etapa. Né? Então ele está eufórico. Aí então cai o nível da dopamina nele. E aí então ele entra em depressão. Ele entra em depressão. E é isso que acontece com muitos jovens que ficam... Eu tenho na minha casa, eu estou falando isso e eu concordo com essa tese do doutor Ítalo, porque eu vejo na minha casa, e eu vejo jovens, e eu vejo muito isso na vida dos jovens. Nós vimos aqueles jovens que mataram ali em Suzano, que fizeram uma catástrofe ali, eram pessoas jovens que ficavam jogando o tempo todo. Então eu quero dar um alerta para você jovem aqui, para você não se deixar escravizar pelos jogos, para que você não caia em depressão. Aí então a pessoa, não sei se vocês já notaram, as pessoas que jogam o tempo todo, elas têm dificuldade de relacionamento, exatamente por isso, elas ficam apáticas, porque cai o nível de dopamina dela, e aí então ela entra em depressão. Então isso é muito sério. E o diabo escraviza as pessoas dessa forma. Efésios 2 ainda diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Né? Nós nos irávamos constantemente. Mas Cristo nos libertou de tudo isso. Aleluia. O Cordeiro que é Cristo nos livrou. Sua carne é o nosso alimento. João 6 vai nos dizer, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem parte comigo. Aleluia. Então, quando nós comemos a carne de Cristo, que é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne, é o verbo vivo de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra, nós estamos comendo da carne de Cristo. Nós estamos trazendo vida de Deus para nós. Olha que preciosidade. Irmãos, nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Nós precisamos nos alimentar. Nem só de pão viverá o homem. Porque o pão que nos alimenta, a gente come, daqui um pouco a gente tem fome novamente. A gente come 3, 4, 5 vezes por dia. Não é assim? A palavra de Deus, ela gera em nós vida em abundância. Aleluia! Então nós precisamos comer dessa carne, precisamos beber desse sangue que é de Cristo, né? O vinho verdadeiro, o vinho novo. Jesus, ele celebrou a Páscoa antes de morrer, né? O Cordeiro morreu, mas ele ressuscitou. Vamos ver lá em João, capítulo 20, de 1 a 10. O momento em que Jesus é crucificado. João, Evangelho de João, 20. Perdão, não é 20 não, é 19, tá? A crucificação, né? Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram. E com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Soldados então deitam sortes sobre as vestes de Jesus, para se cumprir também aquilo que foi dito pelo profeta. Jesus então morre, né? Jesus é sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia! O Cordeiro ressuscitou.
Jesus ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Porque o autor da vida não poderia ficar morto. Aleluia! Ele é o autor da vida. João capítulo 1 diz: e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o verbo que é Cristo é o autor da vida. A morte não poderia detê-lo. E então, ele ressuscitou. Ele nos deu vida, a vida de Cristo veio então para nós. Nós estávamos mortos, mas a vida de Cristo habitou em nós. Aleluias! E não somente isso, ele foi para o Pai, mas ele nos deixou o quê? O Espírito Santo. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, do versículo 6 em diante. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia! E por isso eu e você estamos aqui hoje, porque os apóstolos levaram a sério a palavra de Deus, e anunciaram, ficaram ali, foram batizados. Eles não entenderam muito bem a palavra de Deus, aquilo que Jesus tinha falado, mas eles ficaram ali algum tempo. Veio então a perseguição, e aí então a palavra de Deus foi se espalhando por toda a terra e acabou chegando até nós. Mas olha só, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, lembrando que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A Páscoa era o memorial, era algo que nós deveríamos fazer e lembrar, e relembrar pelas gerações, né? E Deus ainda disse mais, eles deveriam contar aos filhos: olha, nós somos escravos no Egito. Como se eles mesmos, aquela geração, não tinha sido escrava. Mas eles tinham que falar: olha, um dia nós fomos escravos no Egito. Mas Deus levantou Moisés. Moisés nos libertou. Nós passamos o Mar Vermelho a pé enxuto. E hoje estamos aqui. Possuímos a terra de Canaã. Aleluia! Todas as promessas de Deus se cumprem. Todas as promessas de Deus se cumprem. Aleluia! E aí então, ele morreu, ele ressuscitou. E ele subiu aos céus e deixou-nos o Espírito Santo. Glórias a Deus. Irmão, irmã querida, queridos amados, nós estamos aqui, não é pelo nosso esforço só, não é pela nossa capacidade. É pela graça de Deus que está em nós, que habita dentro de nós. O Espírito Santo que nos ajuda. A força não está em mim, não está no meu braço, não está no teu braço. A força está no Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em mim. Glórias a Deus. Então nós temos o Espírito Santo e é por isso que nós não podemos pecar, irmãos. Nós não podemos pecar, nós não podemos cair em desgraça, nós não podemos perder a graça de Deus. Porque se nós pecarmos, nós podemos perder a graça de Deus. E Deus quer usar eu e você, quer usar cada um de nós para fazer uma nova história, para mudar uma nova história. Talvez a criancinha que está nascendo hoje em algum lugar, ela possa ser o Moisés, ela possa ser o José da nossa história, ela possa ser o Cristo da nossa história, ela possa ser o João, ela possa ser o Paulo. Então nós precisamos orar, precisamos buscar a santificação. Aleluias. Mas ele ainda não foi suficiente. Ele ainda nos deu algo mais. Ele ainda nos dá uma outra esperança. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses.
capítulo 4. Deixa eu só ver aqui o versículo. Do 13 ao 18. Vamos ler o 12 também. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário. Segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito, nem desprezeis a profecia. A vinda do Senhor é certa. Só um minutinho aqui. Olha só, ainda no capítulo 5. Espera aí, eu acho que eu errei a referência aqui. Perdão, eu acabei lendo o 5, capítulo 5. E, na verdade, é o capítulo 4, do 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus. Irmãos, vocês estão entendendo tudo isso que eu falei? Olha só, ele morreu, ele ressuscitou, nos deixou o Espírito Santo, mas ele voltará, aleluia! E essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a nossa motivação para vivermos em meio à tribulação, em meio à luta, em meio às dificuldades, em meio a problemas dentro da igreja. Sim, ele voltará. E nós devemos buscar a santidade. Como eu disse, eu acabei lendo, não é desse texto, no capítulo 5, mas nós precisamos orar sem cessar, precisamos admoestar uns aos outros, precisamos ajudar uns aos outros, nos fortalecermos uns aos outros, para não cairmos, porque a vinda do Senhor, olha, será assim, rápido, e nós não podemos estar como as virgens desavisadas que não tinham o óleo. Nós precisamos estar atentos, com o Espírito Santo, unidos em amor, orando, intercedendo em todo o tempo, aguardando a vinda do Senhor, porque ela é certa, aleluia, e nós devemos fazer a obra do Senhor, sabendo que não é simplesmente uma igreja. Nós não estamos aqui trabalhando para homens, eu não estou aqui trabalhando para homem, nem para a sociedade, eu estou trabalhando aqui para um Deus vivo, um reino de amor, um reino eterno. Tudo isso vai ficar, glórias ao Senhor. Então eu quero que você, meu irmão e minha irmã,
Lembre-se, há esperança, como diz aquela música da Ana Paula Valadão. Há esperança para nós, há esperança. Nós somos a esperança do mundo. Cristo é a nossa esperança. A palavra de Deus deve estar viva nos nossos corações. Como diz lá em João 7, se nós crermos no Senhor, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do nosso interior. Aleluia! E esse rio de vida, ele pode curar. Esse rio de vida pode salvar. Esse rio de vida pode libertar e pode nos levar para estar para sempre com o Senhor. Aleluia! Glórias ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Vamos celebrar a Páscoa assim, sabendo que a Páscoa é quando o anjo de Deus, quando o Senhor passou e matou os primogênitos. Mas eu e você temos vida, porque o primogênito do Deus vivo morreu e ressuscitou. Aleluia! E virá nos buscar para a honra e para a glória de Deus, porque o que Ele prometeu não vai falhar. No meio do caos, Deus vai levantar profetas, homens de Deus, para fazer a sua obra e para trazer a resposta aos nossos corações. Aleluias! Curve a sua cabeça, quero convidar o pastor para orar conosco agora.